Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos ver juntinhos o texto Não se esqueça de Deus. Esse texto foi escrito pelo pastor Fábio Martins e ele consta do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então é sempre importante lembrar os irmãos que não escrevi o texto. Esse texto é do pastor Fábio Martins. Eu só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, que Tu possas nos abençoar de forma que nós possamos realmente entender aquilo que Tu tens para dizer ao nosso coração. Que os nossos pecados não nos separem de Ti, que nós possamos nos arrepender, ouvir a Tua voz, pedir perdão e entender aquilo que Tu tens para nos dizer. Fica conosco, é o que te pedimos. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto chama-se Não se esqueça de Deus. Está em Deuteronômio 6, de 10 a 11. E diz assim, ó. O Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram. Poços de água que vocês não cavaram, e plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham cuidado de não esquecerem Deus que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Amém? Então o versículo-chave é o 12 que diz: tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, o nosso pastor aqui, o Fábio Martins, ele nos relembra que guardar na memória tudo que Deus faz por nós, todos os benefícios, todas as misericórdias que ele faz por nós, é muito importante. Então, guardar na memória os benefícios que outras pessoas nos proporcionam, revela a nossa gratidão e reconhecimento a quem nos favoreceu. Então, nós agimos assim em relação às pessoas, para que elas saibam que nós somos pessoas gratas, né? Que a gratidão é um sentimento muito importante. Então, Moisés, o que ele faz? Ele apela para o povo para que eles também não se esqueçam das grandes coisas que Deus tinha feito por eles. Que Deus tinha tirado eles do Egito e os tinha levado para uma terra que tinha leite e mel, que era uma terra onde tinha comida, onde tinha bebida, onde tinha o conforto, tudo que eles precisavam estava naquela terra. É o que quer dizer quando diz manava leite e mel, quer dizer, como diz os versículos, né? Lá tinha comida que eles não plantaram para comer, tinha coisas de valor nas casas que eles não fizeram por ter, tinham casa que eles não construíram, enfim. Eles acharam tudo pronto, porque o Senhor tinha tido misericórdia deles. Isso foi fruto do amor de Deus e do cuidado que Deus tinha por eles quando os tirou do Egito e os levou lá para Canaã. Então tem grandes e boas razões para a gente sempre se lembrar que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Como diz, né, o versículo, a gente sempre tem que trazer à memória aquilo que pode nos trazer esperança. E é muito bom nos momentos em que a gente vive coisas tristes, que nós possamos não focar naquela tristeza, aquela angústia que nós estamos passando, mas focar naquilo que o Senhor tem feito por nós ao longo dos anos, principalmente nesses dias de pandemia, né? Onde muitas pessoas estão enlutadas, muitas pessoas doentes, muitas pessoas depressivas. Então nós temos que se lembrar do Senhor, lembrar das coisas que Ele tem feito por nós. A princípio, a gente não pode esquecer que Deus é quem realiza uma grande condução. É Ele que conduz todas as coisas, né? Como está aqui no versículo 10. O Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. Então, o Senhor já tem planejado o que Ele tem para nós. Então, todas as bênçãos que nós vamos receber, como diz a palavra, né? Ele tem planos para nós de bênçãos. Então, a gente tem que ficar tranquila com relação a isso. Porque Deus conduz todas as coisas. Ele é soberano, Ele conduz o mundo. Foi Deus quem introduziu o povo em Canaã. Sem Deus,
o povo de Israel não conseguiria chegar em Canaã. A despeito deles demoraram 40 anos num percurso que poderia demorar 10, 11 dias, por causa da desobediência do povo, na verdade, foi Deus quem os conduziu. Ele que fez com que cada um dos israelitas entrassem na Terra Santa. Pelo deserto, o Senhor foi fazendo maravilhas e milagres e não parou até que os israelitas chegassem lá na Terra Prometida. Como está em Isaías 48, na parte B do versículo 17, diz assim: Sou eu, o Senhor teu Deus, que te conduz pelo caminho que deves viver. Então, não importa em que velocidade você caminha, mas o importante é saber em qual direção você vai. Existe um ditado que diz assim: se você não sabe para onde vai, qualquer direção serve. Porque, lógico, se a pessoa está desorientada, qualquer caminho que ela pegar vai ser uma escolha, né? Mas com Deus, não. Nós temos que nos orientar pelo soberano Senhor e Ele vai nos conduzir no caminho que devemos andar. Por isso que nós temos que estar conectados com Deus, por isso que temos que nos arrepender dos nossos pecados, por isso que temos que estar sempre lendo a palavra, entendendo o que o Senhor tem para nós, falando com o Senhor e ouvindo o que Ele tem para nos dizer, porque senão não saberemos para onde ir. Então, não podemos esquecer da fiel provisão do Pai, que está lá no versículo 11 que a gente leu, né? Então, aqui diz assim, há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de água que vocês não cavaram, plantações de uva e de azeitonas que vocês não plantaram. Então, o Senhor já tinha feito os planos de provisão e de bênção para o seu povo antes mesmo que eles chegassem lá. Então, eu não sei quanto tempo demorava para cavar um poço, ou para construir uma casa, ou para ter as coisas boas dentro dela, ou para ter uma vinha, azeitonas no pé, mas o Senhor sabia, e o Senhor providenciou tudo isso para quando o povo deles chegasse, estivesse tudo na mão deles. Então, Deus providenciou as casas, os poços, as plantações. Então, Moisés, o que ele faz? Ele lembra o povo que eles nada fizeram para ter tantos benefícios. Se não fosse o Senhor, eles não teriam nada. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. É o que está em Filipenses 4, 19a. Isso quem falou foi o apóstolo Paulo. Então, o que a palavra diz é: Deus não vai dar tudo o que a gente quer. Não vai dar aquilo que a gente sonha. Ele pode até dar, mas o que ele vai é suprir as nossas necessidades. Ele vai dar para a gente aquilo que a gente precisa, na verdade. Então, é importante que a gente não se esquecer de tão grande libertação. Versículo 12 diz assim, tenham cuidado de não esquecerem que os tirou de Egito onde vocês eram escravos. E nós não podemos esquecer que Jesus Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos libertar, para nos salvar, para nos levar um dia morar com Ele no céu junto dele. Não podemos nos esquecer disso nenhum dia das nossas vidas. Ele nos tirou da escravidão e nos tornou livres. Nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Então, o Senhor nos tirou das garras do inimigo, das garras de Satanás e nos trouxe para a luz. Nos trouxe para ficar junto de Jesus, nos trouxe para ficar junto dele. Então, nós temos que ser gratos todos os dias. Nunca, nunca, nunca a gente pode se esquecer de Deus. Então, o nosso manancial termina assim, que em todos os dias do seu viver, você reconheça os feitos de Deus para dele não se esquecer. Então, o que nós temos que fazer é todo dia, toda vez que nós nos levantamos, toda vez que nós nos deitamos, durante o dia, nós possamos nos lembrar que tudo aquilo que nós temos, que nós recebemos, a nossa família, os nossos bens, a nossa casa, o nosso cobertor quentinho, a nossa água geladinha no calor, tudo isso são misericórdias do Senhor. E Ele nos dá graciosamente só porque Ele nos ama. Mas para além de tudo isso,
Se não tivéssemos nada disso, já bastaria. Seria o suficiente o amor de Deus por nós, por enviar Jesus Cristo para nos salvar. Que nós possamos crer a cada dia no amor de Deus, nos lembrando do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Que nós possamos nos lembrar que mesmo que nós não tenhamos nada, se tivermos Jesus, nós já teremos mais, muito mais do que o suficiente. Então, meus irmãos, não vamos nos esquecer de Deus. Que não sejamos ingratos, que nós possamos saber que só o Senhor é Deus e Ele tem cuidado de nós, ok? Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.